para ouvir o que Deus ele quer falar conosco. Nosso irmão Emanuel Martins. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos para tributarmos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e exaltação que são devidos ao seu santo nome. Eu quero também, aproveitando a oportunidade, fazer menção desse dia, o Dia das Mães, e louvar ao Senhor pela vida da minha mãe, que está ali. Não vou pedir para ela ficar em pé, mas ela está ali. Faz um sinal. Isso, está ali. O pessoal que veio comigo, todo mundo, muito bem, glória a Deus. Primos, tias, amigos, estão ali, vieram cultuar ao Senhor junto conosco. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe. Ela ainda não serve a Jesus, mas para eu chegar até aqui e ser como sou, o Senhor dispensou muito da sua graça através dela. Se eu sou crente hoje, é por incentivo dela. Eu me recordo que algumas vezes eu queria não ir para a igreja por alguma enfermidade ou mesmo sono. E ela dizia, você vai, porque às vezes você não vai para a escola doente, porque você não vai para a igreja também doente. Lá Jesus cura. Porque se você não for hoje, depois não vai querer ir, e depois não, e você vai deixar de ir para a igreja. Eu não quero isso. E em segundo lugar, se hoje eu sou um ávido leitor da Escritura, é por cobrança dela. Porque quando criança, ela dizia, Emanuel, eu vejo você indo para a igreja, voltando, mas não vejo você pegar a Bíblia para ler. Você sabe ler, está na hora de pegar a Bíblia para ler. E em terceiro lugar, se sou um ávido leitor de livros, também é por causa dela. Ela dizia, existe um grande empresário no nosso país, que só tem até a 4ª série, mas quem ouve ele falar, pensa que ele é formado em curso superior. Sabe por quê? Porque ele leu, então você precisa ler também. E eu louvo a Deus por isso. Expresso todo o meu amor, respeito, dedicação a Dona Lourdes, no nome de Jesus. Deus abençoe minha mãe. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Atos capítulo 4 e o versículo 12. Eu quero expressar também minha gratidão ao nosso querido pastor presidente, pastor Daniel Nunes da Silva, e trago também, pastor, um abraço do meu pastor setorial, pastor Leonardo Menezes, ao Senhor, e a todos os obreiros aqui do Templo Central. Meu pastor traz um abraço para vocês, amém? Deus abençoe. Atos capítulo 4 e o versículo de número 12. Atos 4, 12. Que nos diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, meus irmãos? Eu peço que você repita comigo, por favor, o tema dessa mensagem. Um Salvador que nos é suficiente. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu trabalho com adolescente já faz 3 anos, e vez ou outra chega uma adolescente, com algumas interrogações em sua mente, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, conhecido como pós-modernidade. E nesse tempo chamado pós-modernidade, uma das suas principais características é justamente a ausência de características. Porque nesse tempo, aqueles valores que anos atrás eram firmes, eram irremovíveis, eram fundamentais, no tempo de hoje, são valores relativos. São valores que não têm firmezas. Valores que vão depender do indivíduo. O referencial é o indivíduo. Por exemplo,
Pecado é aquilo que você acha que é pecado. Se você acha que é pecado, para você é pecado, mas para mim não pode ser pecado. Pode não ser pecado. Então, em um tempo como o nosso, nós estabelecermos um ponto fixo, um valor absoluto, é um grande desafio. Nesse tempo em que estamos vivendo, há muitos caminhos que são sugestivos na nossa busca incessante por um referencial espiritual. O ser humano em si, ele busca um contato com a espiritualidade. E nos dias que estamos vivendo, está muito difícil nós afirmarmos que há um só caminho. Mas quando eu digo que está difícil, eu digo que está difícil por conta das muitas opções que temos hoje em relação ao que tínhamos antigamente. Mas eu quero que você compreenda uma coisa: pode até ser difícil, mas não é impossível. E eu estou aqui para mostrar a você que é possível apontar para um único caminho, um caminho salvífico, um caminho restaurador, um caminho renovador, um caminho curador. Nem todos os caminhos levam a Deus. O catolicismo diz que fora da igreja não há salvação. O espiritismo, em contrapartida, vai dizer que fora da caridade, da prática das boas obras, não há salvação. O ateísmo já é descarado. O ateísmo ensina que, como não há Deus, viva a sua vida como quiser, porque não existe pecado. Mas a Bíblia, contrária a tudo isso, vai dizer em Provérbios 14, 12, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas que no final são caminhos de morte. Eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo, a você amado internauta, que está conectado através do YouTube, das redes sociais, que talvez você tenha esse pensamento de que todos os caminhos levam a Deus. Mas Deus me colocou aqui nessa noite como Paulo disse a Timóteo. Eu estou aqui para fazer o que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse: faze a obra de um evangelista. E nessa posição eu digo nessa noite que nem todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho. E é sobre ele que eu quero lhe falar nessa noite. O texto sagrado que acabamos de ler tem uma palavra-chave chamada salvação. Mas o que é salvação? Quem precisa dela? E através de que podemos ter contato com ela? O homem precisa de salvação. A Bíblia vai dizer em Mateus 1:21, que o anjo do Senhor aparece e diz o seguinte: vocês vão pôr no menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que através de Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Nós temos a nossa vida reconectada com Deus e nós temos a oportunidade de ter mais uma vez acesso à sua glória. Uma glória que nós tínhamos acesso antes da queda. Uma glória que nós éramos seus portadores, porque está escrito em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Se estamos separados, é porque em Adão, antes da queda, nós estávamos conectados com esta glória. Nós éramos, pela graça e amor de Deus, portadores desta glória, desta beleza, deste resplendor.
Mas o pecado veio como intruso, como um vírus mortal, e atingiu o homem. E a partir de Adão, toda a sua descendência, todos os que vieram após ele. Através de quê? E como o pecado entrou na humanidade? Romanos 5:12 diz que pela transgressão, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, por isso que todos morreram. Transgressão é desobediência de uma lei. Transgressão é desobediência de um mandamento. E que mandamento é esse, irmão Emanuel? Lá em Gênesis capítulo 2, Deus olha para os nossos pais, Adão e Eva, e lhes diz o seguinte: de toda árvore do jardim vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis. A Bíblia vai dizer que eles desobedeceram a ordem do Salvador. Quero que você compreenda o seguinte: o pecado deles não consistiu no simples fato de terem comido aquele fruto que não sabemos e não nos interessa saber o que é. O pecado deles não está no simples ato de comer o fruto. O simples ato de comer o fruto, creio eu que não consistia pecado, mas o fato de Deus ter dito não e eles terem dito sim, isto se constituiu num grave pecado. Até porque creio que a motivação que fez com que eles comessem aquele fruto foi uma motivação totalmente errada. A Bíblia diz que a serpente olha para a mulher e diz: olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. E ela viu que a árvore era boa, e o seu fruto sendo bom, tomou e comeu. Sabe qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? O desejo de independência de Deus. Sim, isso mesmo, o desejo de ser independente de Deus. Quantos aqui não trabalham? Por favor, levante sua mão. Adolescentes, principalmente jovens, quem não trabalha aqui? Eu suponho que vocês são dependentes dos pais de vocês. No momento que vocês ganharem um salário no mínimo semelhante, vocês não mais vão querer depender deles, porque ganhando igual, tem autonomia financeira. Então, no momento que Adão e Eva comem aquele fruto, na intenção de serem iguais a Deus, um sentimento de independência saltou no seu coração, e eles desejaram não mais dependerem do Altíssimo. O pecado entra na humanidade, e eu quero abrir um parêntese aqui. Quantos jovens, quantas moças e rapazes não estão saindo da sua casa, abandonando o seu lar por pura rebeldia e esse desejo infame de independência? Assim foram os nossos pais. A Bíblia vai dizer que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A Bíblia vai dizer também em Lucas 15:24 que por causa do pecado nós somos considerados diante de Deus como mortos. Isso mesmo, Lucas 15:24 está escrito que quando o filho pródigo voltou para casa, houve grande alegria. O pai exulta e exclama dizendo o seguinte: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e fora achado. E a Bíblia vai nos mostrar com isso que o homem, quando está distante do Pai, quando o homem está distante de Deus, ele está perdido em seus delitos e pecados, e ele está morto para o Altíssimo. Efésios 2:1 vai dizer que ele nos deu vida, estando pois mortos em ofensas e pecados. Compreenda uma coisa: não vou perder
de pedir perdão a você pela verdade que eu vou lhe falar. Você que ainda não creu no Evangelho de Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, diante de Deus você está morto, você está separado. Por que eu estou morto? Porque Jesus é a vida, e no momento que estamos separados da vida, nós estamos em uma iminente morte. Então, se você quer ter vida em você, se você quer ter vida em si mesmo, há somente um único caminho para isso, e este caminho eu vou lhes anunciar posteriormente. O homem está depravado, entregue totalmente ao pecado. A Bíblia vai dizer, em Romanos 3, 10 ao 12, que todos os homens juntamente se perderam. Não há na terra um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, se perderam. O homem precisa de salvação. O homem está perdido. O pecado nos afeta, meus irmãos. O pecado afeta o nosso interior. E Deus, como santo que é, Ele não tolera e não aceita o pecado. Então eu incentivo você essa noite a começar a pedir perdão a Deus por todas as tuas transgressões. A partir desse momento, o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração, desde o momento que você atendeu ao convite para estar aqui essa noite. Arrependei-vos essa noite, porque o reino do céu está chegando, Jesus Cristo está voltando, e se você não se arrepender, você vai perecer eternamente. Salvação. Onde posso encontrá-la? Atos 4:12 é um texto muito interessante. É um texto profundo demais. Foque seu olhar na Escritura e perceba que há a repetição da palavra outro 2 vezes no texto. Assim como também a repetição da palavra salvação também por 2 vezes. Vamos focar na parte A. E em nenhum outro há salvação. Quero que você compreenda rapidamente o que eu vou dizer para você agora. O Novo Testamento, ele fora escrito na língua grega. E o nosso português, às vezes não consegue expressar o que o texto original está dizendo. E eu creio que aqui há um caso desse. Essa primeira palavra outro, no texto de Atos 4:12, é a palavra grega allos. E o que isso tem a ver, e o que isso tem de importante, é que esta palavra fala de outro igual, outro da mesma espécie, outro apenas no sentido numérico, outro da mesma substância e do mesmo gênero, um outro semelhante a um que o antecede. Para você entender bem, eu peço que você relembre na sua mente ou abra a sua Bíblia em João 14:16. Jesus ali diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador. A palavra outro ali é allos e fala justamente disso. Um Consolador está indo embora, mas outro Consolador semelhante.
da mesma natureza, do mesmo gênero, da mesma essência, está vindo para advogar ao vosso favor, para vos consolar. O que é que Lucas ou Pedro no seu discurso está querendo dizer na primeira parte? É que não existe outro semelhante a ele, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro Deus semelhante a Jesus, que pode nos salvar dos nossos próprios pecados. Não há outro Deus. O mundo por aí tem fabricado os seus próprios ídolos. A Bíblia diz que são muitos os que se fazem deuses no mundo. Mas só há um Deus que tem o poder em suas mãos de salvar. E foi dele de quem disse Isaías no capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. A Bíblia diz em João capítulo 1 e o versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1 e o versículo 18 diz que o Verbo de Deus que estava diante dele fez o Pai conhecido através de si. Jesus Cristo é a plena expressão do caráter e da vida de Deus Pai. Aleluia! A minha alma se alegra ao expressar essa verdade. Eu não sei se a sua alma está se alegrando o tanto quanto a minha está, mas eu peço que você se alegre comigo, levantando sua mão agora e tributando ao Senhor toda a honra, o seu melhor glória agora, por gentileza. Eu preciso fazer uma pausa para adorar a Jesus. A minha alma está em chamas agora ao falar da sublimidade, da grandeza, da divindade do Filho. Aleluia. 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 Ele é sublime demais. A Bíblia diz em Romanos 9:5, Paulo escrevendo à igreja de Roma: olha, ele segundo a carne é descendência de Abraão. Paulo faz uma defesa aqui da humanidade de Jesus. Ele nasceu segundo a carne, e pela carne é semente física de Abraão. Mas Paulo diz outro detalhe: mas ele é Deus bendito eternamente. O Filho é Deus bendito. E eu quero que você entenda uma coisa essa noite: não há outro Deus pelo qual sejamos salvos. Ai, cavaço que vou derras. Ai, camanjo. Ara que é você revas. Ele é Deus bendito. Foi diante dele que Tomé, ao conferir as marcas dos cravos em suas mãos, ele não resiste e se prostra com o rosto em terra, dizendo: Senhor meu, Deus meu. Você pode até não admitir que Jesus Cristo é Deus nesta vida, mas eu tenho uma notícia para você: haverá um dia, e a promessa da Escritura, e o que papai fala ele cumpre, em que você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Você, se não reconhece hoje, vai reconhecer no grande juízo do trono branco que ele é Deus bendito eternamente. Erika Amandorevas. Os grandes imperadores, os grandes Césares se intitulavam deuses. Mas haverá um dia na eternidade
grandes e pequenos, vão ter que se prostrar diante, aleluia, do grande homem da Galileia. Ele não está mais com a coroa de espinho na sua cabeça. Ele não está mais com o caniço que lhe agrediram. Ele não está mais com o seu corpo rasgado. Ele tem uma coroa de ouro. Ele se assenta acima de todo trono, principado e potestade. E diante dele os Césares, todos os presidentes mundiais, Hitler, Mussolini, todos os homens, eu, você, vamos ter que nos prostrar e reconhecer que Ele é Senhor. Quando Pedro diz que não há outro, há luz, ele diz: não existe um outro Deus que possa salvar, além do único e maravilhoso Deus, Jesus Cristo. Aleluia. O texto continua. E Pedro, no seu discurso, escrito por Lucas em Atos, diz assim: porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando Pedro usa o termo allos, ele diz: não existe outro igual a ele. E aqui no texto grego ele usa o termo heteros. Heterossexual, certo? É a palavra que dá origem a esse termo, o bem nosso. E a palavra heteros fala de um outro diferente. Outro no sentido qualitativo, uma outra espécie. Quando Lucas diz que em nenhum outro agora, nenhum héteros há salvação, ele fecha a conta, fecha o cerco, concluído o seguinte: não existe um semelhante a ele e nenhum diferente dele. Não há outra fonte de salvação. Não há outro meio de redenção. Não há outro meio de livramento eterno. Aqui Pedro exalta a humanidade de Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo era plenamente homem. A palavra do Senhor nos diz, em Filipenses 2, 5 ao 9, que ele deixou a sua glória. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. No momento que Jesus se esvazia da sua forma divina, ele continuou sendo plenamente Deus. A Bíblia vai nos dizer, em João 16, creio eu que seja o 30, os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, bem sabemos que tu sabes todas as coisas. Os discípulos enaltecem a onisciência do Filho. O Filho não deixou de ser onisciente enquanto estava encarnado. Ele continuou sendo Deus. Só que agora, ele tinha acrescentado, ele não perdeu, ele acrescentou a sua forma, a forma de homem. E eu quero que você compreenda uma coisa. Por minha causa e por tua causa. A Bíblia diz em Zacarias que no grande e temível dia do Senhor ele vai aparecer. E vão perguntar: que feridas são essas que tens em tuas mãos? E ele vai dizer: são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Hoje, mesmo na glória eterna, ele permanece em sua plena humanidade. Por minha causa e por sua causa, as marcas dos cravos ainda estão lá.
Ele nunca mais vai voltar a ter a forma divina que teve outrora antes da sua encarnação. Por puro amor, como já bem disse o poeta Luiz de Carvalho, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Ei, Kamanchovi! Nayo faye kayova. Dere bebe Kamanchovi hamaso. Ye kayo fandori has. O Filho se entregou a si mesmo, mostrando que não é através de outro homem que temos acesso à salvação. Todos os homens estavam em pecado e foi necessário um só morrer pelos pecados dos homens. Maria, mãe de Jesus, confessou: a minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador. Só necessita de Salvador quem está perdido. Maria admite: eu estou perdida e preciso de quem me salve. Pedro reconhece em Lucas, quando Jesus faz aquela pesca milagrosa, São Pedro, o grande São Pedro, se ajoelha e diz: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Homem nenhum, exceto Jesus, pode salvar a tua vida. Ei, kamanavahasuye kevahas. Ai. Eu amo o Espírito Santo por causa disso. Fala em Jesus que ele começa a atuar. Vem, Espírito, atua. Ai, basui kevas. Mais a tua unção aqui, Espírito. Nem mahas. Nem kamas. Uriabakama choveha. Ei. Iribibibi kaman chova. Deika amamas. Aleluia. Deixa eu te dar mais uma notícia. Nenhum homem pode te salvar, nem você mesmo. O texto fecha o cerco debaixo do céu. Nenhum outro homem, nem você mesmo pode se salvar. O escritor pentecostal da vanguarda assembleana, Orlando Boyer, diz o seguinte sobre isso: não se deve dar a entender ao perdido que a salvação é adquirida pelo fato de alguém levantar a mão, deixar de fumar, recusar a bebida forte e abandonar todos os vícios. Se o homem pudesse salvar a si mesmo, só pelo exercício da própria vontade, Deus não teria dado seu Filho para sofrer a agonia do Getsemane e do Calvário. Se Deus precisasse de você para você ser salvo, Jesus não teria morrido por você. Mas nós somos tão incapazes de efetuar nossa própria salvação, que Jesus desceu da glória, abriu os braços do Calvário, derramou seu sangue para que pudéssemos ser salvos. Ai. Ai, a cama, chovas. Ah. Nerababayo rebassou. Aleluia. Alaka ama jovas. Compreenda uma coisa: que esta salvação
é uma salvação completa. Jesus Cristo disse em João 10:10, o ladrão vem não tão somente para matar, roubar, destruir, mas eu. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Vida completa, vida plena. A vida abundante de Deus está disponível para você. Você só vive abaixo da média se não exercer sua fé no Filho de Deus. Mas há uma vida plena para você. Vida interna, vida externa e vida eterna. É vida completa, vida no seu interior. Comunhão com Deus restaurada. Vida externa, testemunho de cristão. As pessoas vendo quem você era e quem você é, e vida eterna, abraçados, conhecendo plenamente o Pai que está nos céus. Mantenha os seus olhos no texto de Atos 4. Veja bem, 2 vezes a palavra salvação se repete. A palavra salvação, na parte A, em nenhum outro há salvação. Essa palavra no texto grego é sotéria. Diga comigo, sotéria. De novo, sotéria. Para os habituados ao estudo bíblico, essa é a palavra que dá origem ao termo soteriologia, estudo acerca da salvação. E a palavra sotéria, ela é comumente traduzida como, e fazendo referência a salvação, ao livramento da condição perdida, da condição de perdição, da condição de pecadores. Mateus 1:21, por exemplo, salvará o seu povo dos seus pecados. Sotéria fala de salvação dos pecados. Lucas 19:10, salvação da perdição, da danação eterna, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A salvação da alma. A salvação do espírito. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz em Romanos 5:10 que nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos salvou. Nos tirou desta posição de inimigos e nos reconciliou com Deus. Quantos aqui já receberam essa salvação? Aleluia. Mas existe uma outra palavra. A segunda palavra está na parte B do versículo. Porque também debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A palavra aqui é sozo. Diga comigo, sozo. A palavra sozo fala de libertação da morte. E ela é comumente traduzida fazendo referência à cura física. Como em Atos, em Lucas 8:36. A tua fé te salvou, te curou. A palavra ali é sozo, cura física. Quando Pedro, aqui em Atos 4, vai fazer a defesa, Atos 3 e 4, a defesa sobre a cura do coxo, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por meio dele, deu a este na presença de todos vós perfeita saúde. Atos 4:8 diz, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. A palavra curado aqui é sozo. E há uma conexão entre o poder do nome de Jesus e essa manifestação de salvação, de livramento. O que é que eu desejo falar para você aqui? Eu acredito que possivelmente Lucas faz referência aqui, nessa segunda parte,
não a salvação da alma, porque isso ele já fez referência na parte A, no uso da palavra sotéria, mas ele faz uma referência a uma salvação perfeita e completa, que alcança não somente o espírito e a alma, mas uma salvação que também alcança o corpo, atormentado por Satanás e pelo pecado. Todas as vezes que Jesus Cristo curava um enfermo, que Jesus Cristo expulsava um demônio, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. E eu quero fechar a minha mensagem essa noite, dizendo para você que o Jesus, descrito em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse Jesus que fazia o bem, salvando a alma dos pecadores, livrando-os da morte e perdição eterna, ele está aqui para salvar a tua alma. Ele quer devolver a você a alegria da salvação. Ele quer ter uma nova reconciliação contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Jesus está aqui. Mas esse Jesus da salvação sozo, esse Jesus que cura, foi sobre ele que Paulo disse em Atos 9:32: Enéas, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te cura, Enéas. Ele também está neste lugar. Convido os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. Onde estão as pessoas enfermas aqui? Só quem está doente, levanta a mão, por favor. Só quem está doente, sem medo, levante sua mão. Muito bem. Jesus Cristo, ele cura. E não importa qual seja a sua enfermidade, ele pode curar você agora. Eu estava pregando no ciclo de oração da congregação da Malvinas 5, Malvinas 4. E uma irmã veio à frente com um nódulo no seu seio. E ela disse: irmão, por favor, ore por mim. Rapidamente fiz uma breve oração, ela sentiu o seu seio aquecido. Mas ela não tinha como apalpar e sentir se o nódulo estava ali ou não. Ela voltou para o médico normalmente, fez os exames pré-operatórios e apresentou ao médico. E o médico olhou para ela, pastor Daniel, e disse: o que é que a senhora está fazendo aqui? E ela disse: doutor, eu vim para ser cirurgiada de um nódulo de tantos centímetros na minha mama. E ele disse: você não tem mais nada. Volte para casa. Uma das irmãs da nossa congregação do Belo Monte, irmã Jaqueline, liga para mim certo dia, desesperada: irmão Emanuel, eu estou com uma gravidez ectópica, uma gravidez na trompa, e o médico disse que não tem condição do embrião descer para o útero. Eu vou precisar abortar, eu não quero abortar porque eu já amo essa criança. Por favor, me ajude. Ore por mim. E ainda por ligação, pedi que o seu esposo impusesse sua mão sobre o ventre dela, uma breve oração. Eu disse: você sentiu alguma coisa? Ele disse: irmão Emanuel, eu senti 2 pulsos no meu útero. E eu disse: pode crer que o embrião desceu para o seu útero agora. Na terça-feira estava todo mundo na casa dela, os parentes com cara de tristeza. Ela chegou na clínica, a médica com cara de velório, olhou para ela e disse: vamos ver como é que está o desenvolvimento, se o embrião cresceu. Tem que tirar. Porque quando o embrião enraiza na trompa, ele enraiza, cria vasos e ele se desenvolve ali. Se não for tirado, ele estoura a trompa e a mãe morre de hemorragia. A médica coloca aquele aparelho de ultrassom para ver. Quando coloca na trompa, procura, não encontra mais. Ela desce para a região do útero, estava lá a criança.
O embrião estava lá. E ela disse: irmã Emanuel, Deus tirou o embrião da trompa, colocou no útero, e de quebra ainda pude ouvir o pulsar do seu coração. Aleluia. O Jesus que cura e faz milagre está aqui. Mas também o Jesus que salva está aqui para te salvar. Tem um adolescente na congregação. Ele veio, ficou vindo, veio 1, 2 vezes. E ele sentindo o chamado de Deus. E o jovem Lucas, certa terça-feira, não resiste, numa doutrina mesmo, levanta a sua mão e diz: eu quero Jesus. E ele me conta: Emanuel, quando eu fui para frente receber Jesus em oração, que eu abro meu olho e olho para o meu lado direito, eu vejo um homem todo de branco estendendo a mão para me saudar. E eu, quando estendi a mão, o baterista pegou na minha mão pensando que eu queria falar com ele. Quando eu procurei o homem de branco, ele havia sumido. Eu disse: meu filho, sabe quem veio lhe salvar? No mínimo um anjo do Senhor, lhe saudar. O Jesus que salva está aqui. E eu quero convidar nessa noite a tantos quanto que ouviram essa mensagem. Você entendeu que precisa de salvação. E também entendeu que somente o Senhor Jesus pode te salvar. Você está afastado. E entendeu que precisa voltar. Eu convido a você aí no seu lugar. Dá um sinal com a sua mão como um sinal de aceitação e de retorno. Porque nós queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está? Quantos que desejam entregar sua vida a Cristo? Levante sua mão, por favor. Nós vamos orar por você. Eu prometo que não vou chamar você à frente. Aí do seu lugar mesmo você fica, os irmãos vão até aí e pegam o seu nome. Onde estão as pessoas que querem se entregar a Jesus? Algum jovem, uma moça, um rapaz, um jovem valente, um adolescente, uma senhora. Não há, Deus abençoe. Aos enfermos, eu creio que você está com a sua fé aguçada nessa noite. Levante sua mão, só quem está enfermo. Isso. 15 de setembro do ano passado, estava pregando na congregação do Monte Santo 1. E o líder, que era líder daquela mocidade, era surdo do ouvido esquerdo. E eu orei por ele e nada dele ser curado. Ranieri. Está lá no Jardim Tavares agora. Mas findou o culto, ele chega para me dizer: Emanuel, quando você orava por mim, eu escutava o nome Jesus. Eu disse: se você escutava o nome Jesus, eu creio que essa noite você vai sair escutando tudo. E o Senhor abriu sua audição. O Jesus que opera milagres está aqui. Pai, em nome de Jesus, levante sua mão, você que está enfermo. Eu te peço que agora, Espírito Santo, tu comeces a pairar sobre nós. Derrame a tua unção de cura sobre as mãos dos teus filhos que estão enfermos. Visite cada um agora, em nome de Jesus Cristo, e toca-os com a tua unção. Por favor, você que está com a mão levantada.